Samba, suor e política. No carnaval de rua, Bolsonaro preso vira refrão de vários blocos nas principais cidades brasileiras. O ex-presidente convoca manifestação para o fim de fevereiro em São Paulo. O que ele pretende? Desafiar a justiça ou mostrar força política? Ex-ajudante de ordens revela que grandes empresários também participaram do complô golpista para impedir a posse de Lula. E a fuga de 2 detentos coloca em xeque presídios federais de segurança máxima. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Blocos imensos, multidões pelas ruas e os tradicionais desfiles nas avenidas, nos sambódromos, no Rio e em São Paulo principalmente, né? O carnaval mais uma vez cumpriu o papel de resistência cultural, de alívio, né? Um parênteses assim na vida dura e também de contar a história de uma outra perspectiva, de mostrar a cultura da perspectiva dos que vêm de baixo. Mas esse ano teve mais. Principalmente nas ruas do Rio e de São Paulo, o nome do ex-presidente Bolsonaro foi muito lembrado pela turma que saiu nos blocos para brincar o carnaval. Bolsonaro foi bastante lembrado, ele que logo que tomou posse se mostrou uma espécie de inimigo do carnaval, vocês se lembram? Tentou transformar o carnaval numa festa horrorosa, num lugar onde só se praticavam atos obscenos, usando o discurso religioso para jogar a turma dele contra a tradição do carnaval. De alguma maneira, foi isso que o Bolsonaro fez. Esse ano, ele virou um personagem com o prende, prende, prende Bolsonaro, que ecoou pelas ruas. Em São Paulo teve mais. A tradicional escola de samba Vai Vai fez a crítica da violência policial. Levou para a rua um enredo que falava de hip hop, trazia muitos temas da periferia e trazia também um tema que é da sociedade brasileira. A polícia brasileira é das mais violentas e das que mais mata no mundo. Bom, isso gerou indignação. Sabe de quem? Dos policiais. Não gostaram de ser retratados dessa forma na escola de samba Vai Vai. Deputados bolsonaristas chegaram a pedir que Prefeitura, Estado de São Paulo deixem de transferir recursos que muitas vezes são repassados para os desfiles das escolas de samba. Associações de policiais divulgaram um manifesto criticando também a manifestação. E o governador Tarcísio, tentando surfar nessa onda, chegou a dizer que se fosse jurado, daria nota 0 para o desfile. Isso mostra que há uma espécie de embate entre dois Brasis. Um Brasil que é esse, da alegria do carnaval, da crítica, da cultura que vem de baixo. E de criticar, por exemplo, a violência policial, o que não significa criticar em bloco todos os policiais, isso é evidente. Mas você não pode lidar com um fato que é da realidade? Parece que não. Existe um outro Brasil que quer calar, que quer esconder, que quer fazer de conta que é isso mesmo, que a polícia tem que matar, tem que bater, tem que cumprir essa tarefa que é contrária à própria civilização. Bom, esse embate mostra que o carnaval podia ser um parênteses na polarização política do Brasil que vem de muitos anos. Podia, mas acabou não sendo. Não dá. Não dá para fazer de conta que a gente vive em outro planeta durante 4, 5 dias de carnaval. Então, como mostram os exemplos que eu acabei de citar, a política e esse clima polarizado no Brasil continuaram presentes durante a folia. E na política propriamente dita, o Bolsonaro aproveitou esses dias de pausa e ele que, com um grupo de militares e com a família, vinha sendo alvo de operações da Polícia Federal, aproveitou o carnaval para tentar reorganizar as tropas. E fez duas coisas.
convocou para o fim de fevereiro uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. É uma tentativa de retomar a ofensiva. Ele está convocando a turma dele, diz que não vai ofender, não vai xingar, não vai criticar o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que em 2021, numa manifestação na Avenida Paulista, o Bolsonaro, todo poderoso na época, o presidente, chegou a subir no trio elétrico e disse: a partir de agora eu não cumpro mais ordens e determinações do Supremo Tribunal Federal. Era uma espécie de rebelião. 2 dias depois ele se arrependeu, ficou com medo e foi pedir ajuda para o Michel Temer para dizer para o Supremo: não, aquilo ali foi um discurso, mas não é bem assim. Agora, com medo de ser preso, porque é o que está em jogo, o Bolsonaro quer mostrar força. O que ele pretende exatamente? Ele quer desafiar o Supremo, quer que o Supremo pare os processos? Se for isso, não vai dar certo. Porque quando ele estava na presidência, ele tinha todo o poder e fez manifestações contrárias e jogou a multidão bolsonarista contra a Suprema Corte, ele não conseguiu parar os processos. Não vai ser agora, que está mais fraco, que está fora do poder, que vai amedrontar os juízes. Alexandre de Moraes não vai deixar de tocar os processos, porque o Bolsonaro vai fazer uma manifestação na Avenida Paulista. Então, no meu entendimento, essa manifestação tem mais o sentido de mostrar força. O que o Bolsonaro quer evitar é uma espécie de estouro da boiada. E no caso deles, é isso mesmo, o gado, né? Por quê? Com a perspectiva de que ele seja condenado, ele já está inelegível. Se ele for para a prisão, pode perder o comando desse campo político. Outras pessoas podem assumir o comando. Então ele quer mostrar força e dizer para prefeitos, governadores: fiquem comigo, eu sou o líder da direita ou da extrema-direita no Brasil. Então ele faz essa convocação e ao mesmo tempo ele postou essa foto aqui, um pouco enigmática, né? De quando era criança. É o pai do Bolsonaro, ele e uma traíra. Ele identificou assim na legenda, uma traíra de 12 quilos. Traíra. É um recado. Ele está querendo dizer que quem não for com ele para essa manifestação é traíra na política. Prontamente o governador paulista Tarcísio já disse: estarei lá. Quer evitar ser chamado de traíra porque ele vê no médio prazo que ele pode ser o novo líder desse campo da extrema-direita se o Bolsonaro for mesmo preso. Então, há uma movimentação que é mais política do que jurídica e deve levar, no meu entendimento, bastante gente às ruas. A gente não pode se enganar. O bolsonarismo segue a ter muita força nas redes e muito apoio na sociedade. O que não tem tanto agora é dinheiro, porque os apoiadores, o pessoal do agro e outros empresários que bancavam aquelas manifestações, caminhoneiros e tal, estão com medo. Estão com medo porque estão pagando preço por terem atentado contra a democracia no 8 de janeiro. E será que o Bolsonaro vai ser preso, como pediram os blocos de carnaval? Bom, provavelmente só depois de uma condenação definitiva, ou seja, só depois de correr todo o processo. A não ser que ele cometa um ato de obstrução da justiça, porque vocês sabem, a regra é essa, né? A pessoa vai presa depois de julgada e condenada. Agora, se obstruir, se atrapalhar a investigação, aí pode haver prisão preventiva. Se o Bolsonaro falar algo indevido, jogar as multidões contra a justiça, aí sim ele poderia sofrer uma ordem de prisão imediata. Mas eu acho que não vai acontecer isso. É mais provável que antes do Bolsonaro, o filho Carluxo ou um dos generais que o apoiam, que o apoiavam, vá para a cadeia, porque esse sim, a justiça pode comprovar que obstruíram a justiça. Nas investigações há algumas novidades. O ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, revelou que pelo menos 2 grandes empresários, o Luciano Hang, da Havan, e o Meyer Nigri, da Tecnisa Construtora, participaram do complô para impedir a posse do Lula. Então, gente grande do empresariado brasileiro, além de generais, participaram disso. E também o nome do general Pazuello é mais um militar a aparecer entre aqueles que operaram para impedir a posse de Lula naquela fase em que eles estavam na conspiração golpista. Bom, enquanto isso, o Lula foi para mais uma viagem internacional, foi para a África, Egito, temos as imagens do Lula ali, visitando as pirâmides do Egito, e Etiópia. E fez um duro discurso, mais um, contra a guerra. Criticou
os atos do Hamas e criticou duramente o massacre cometido por Israel, dizendo que é preciso um cessar-fogo definitivo para interromper esse que é um dos maiores massacres do século XXI. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, por causa da fuga de 2 detentos no presídio de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esses 2 presos integram uma facção criminosa que veio do Rio de Janeiro e se espalhou pelo Brasil. A fuga colocou em xeque o sistema, porque é a primeira vez na história que acontece uma fuga num presídio desse tipo. Presídios que foram criados lá nos primeiros governos do Lula e que vinham cumprindo esta função de manter isolados líderes de facções criminosas. Eles teriam fugido pelo telhado, conseguiram romper a parte de cima ali do presídio, aproveitaram restos de uma obra que estaria acontecendo também no presídio, falha na filmagem, nas câmeras, ou seja, houve falha grave na gestão do presídio de Mossoró. Não dá para dizer que o Ricardo Lewandowski cometeu algum erro, ele acabou de entrar como ministro e tomou as decisões. A fuga aconteceu no Carnaval, ele decretou intervenção no presídio de Mossoró, nomeou um novo diretor e anunciou algumas medidas, construir muralhas em torno dos presídios e tal, para evitar esse tipo de fuga. Mas houve uma certa demora na ação e a extrema-direita ocupou as redes sociais, né? Explorando o fato, olha aí o PT, o governo do Lula não toma conta da segurança, que é um discurso que a extrema-direita tem feito bastante. O Ricardo Lewandowski foi um bom ministro no Supremo Tribunal Federal e no Supremo o bom ministro é aquele que fala pouco, fala nos autos, né? Não fica se expondo tanto. Na política, no cargo de ministro da Justiça é diferente. Quando a gente olha as imagens, cadê o Ricardo Lewandowski em campo, em Mossoró? Sabe, se colocando de maneira mais presente. Na política isso conta. Não dá para falar só pelos ofícios e pelas tomadas de decisão. Esse é um tema que a direita vai explorar muito no Brasil nos próximos anos, segurança pública, e é um tema que as pessoas sentem na rua, é de verdade. Então, uma manipulação desse sentimento de insegurança que existe de fato na sociedade brasileira. Por isso o ministro tem que ser mais ágil, tem que estar mais presente e vai para a panela de pressão até que esses criminosos sejam recapturados e o sistema funcione de maneira mais efetiva. A nossa sobremesa desta semana é a indicação de um filme francês que está nos cinemas, nas salas de cinema, e que concorre ao Oscar. Anatomia de uma Queda. Conta a história de uma morte, um homem que cai num chalé na montanha, na França, e esta morte vira um caso policial. Então é um filme que tem várias camadas, ele pode ser visto como um filme clássico de tribunal, né? Porque tem a investigação, tem ali os interrogatórios, os debates entre promotor e a defesa e tudo. Mas tem uma outra camada que é o drama familiar, porque a principal suspeita da morte acaba virando a esposa da vítima. Tanto o homem que morre quanto a esposa são escritores e eles têm conflitos. E a principal testemunha é o filho do casal, que é menor de idade. Então, tudo isso também está ali. O drama desta família, as disputas, né? As questões mal resolvidas no casal. Uma atuação belíssima da atriz que faz o papel da esposa suspeita, a Sandra Hüller. O filho também, ótimo ator. E um dado curioso, o cão da família tem um papel destacado em várias cenas. Vale acompanhar também por isso e pelas paisagens belíssimas, um filme que se passa nas montanhas geladas da França. Quando termina, a gente tem mais dúvidas do que certezas. Dúvidas sobre o que aconteceu de verdade, se houve o crime, se não houve, e dúvidas sobre o drama. Quem é que tinha razão?
naquelas disputas familiares. É um filme, portanto, que levanta dúvidas e deixa algumas questões em aberto, o que acaba sendo positivo também. Anatomia de uma Queda, filme que está nos cinemas no Brasil, fica como a nossa dica, a sobremesa desta semana.